Fala pessoal, como é que vocês estão? Trader Violino falando, estou iniciando aí mais um vídeo, tá? Fazendo uma análise de como foi o meu dia, registrando aqui nesse diário de trader digital, compartilhando com vocês aí as minhas assertividades, os meus stops, e o formato de vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Então eu já gostaria que você deixasse um comentário sobre a sua opinião, o que você achou. Infelizmente eu tive alguns problemas no aplicativo que eu utilizo para poder fazer gravações de vídeo. É um aplicativo que ele consome muita memória aqui do computador que eu utilizo. E infelizmente perdi as gravações, tá? Fiquei bastante aborrecido. Eu só consegui ficar com uma partezinha de algumas operações que foram gravadas. Então não fazia sentido, né? Eu postar um pedaço dessas gravações e o restante não ter. Eu acho que não ficaria legal. Então, pensando aqui comigo, eu decidi estar compartilhando com vocês como foi o resultado do dia e estar explicando operação por operação, tentando aí ser bem objetivo para não perder tempo. Percebam que já são agora 6 horas e 15 minutos. As operações anteriores que eu fiz, que eu deixei registrado aqui no nosso canal, eu garanto a vocês que eu tirei grandes lições, consegui fazer algumas aplicações, utilizei aí umas estratégias diferentes hoje para poder estar me auxiliando na questão do stop. Se você perceber, ó, bem aqui acima na minha boleta rápida, os meus microcontratos estão tudo 2, tá? Eu não deixei nada acima de 2 para eu não correr o risco de repente eu dar um clique numa operação maior e dificultar o meu dia. Então o que eu fiz foi aumentar um pouco a quantidade de operações no dia, mas diminuir os meus microcontratos, tá? E só ir executando mais microcontratos de acordo com o que eu fosse observando ali o fluxo, seja comprador, seja vendedor. Gente, eu não quero aqui estar me prolongando, quero ser bem objetivo. O dia hoje foi uma super quarta, foi um dia bem movimentado. Comecei aí as minhas primeiras operações ali por volta de 10h30, tá? Esperei as primeiras notícias do dia, e aí consegui estar fazendo já algumas coisas no começo do dia, apesar que o mercado ele ficou um pouco travado. O mercado ficou um pouco travado antes do período da tarde, tá? O período da tarde ele foi muito mais movimentado, o mercado ele deu uma corrigida fenomenal, mas aconteceu algo que até me surpreendeu. O mercado ele já renovou as máximas. Nesse momento que o mercado estava renovando as máximas, eu não estava de frente mais à tela. E também mesmo que estivesse, certamente eu não teria feito nada, pois hoje eu havia conseguido bater a minha meta. E foi um dia assim bem longo. Confesso para vocês que estou um pouco cansado, então não faria sentido estar me arriscando um pouco mais. Olha só que legal. Consegui aí um resultado de US$ 414, lucro bruto de US$ 702, um prejuízo ali de 288 dólares. Foram 15 operações. Dessas 15 aí, 66% de vitória, tá? Nós tivemos aí 15 operações, 10 operações assertivas e 5 operações ao qual, infelizmente, eu tomei stop porque faz parte aí do game, tá? Eu já queria pedir para você que, se você é novo aqui nessa comunidade, se você é novo no nosso canal, comenta aqui se você é trader, se você opera, quais os ativos que você opera e se esse tipo de conteúdo for relevante para você, você pode estar somando aí na nossa comunidade, se inscrevendo, tá? E estar aí junto com a gente aí praticamente todos os dias eu trago novos conteúdos com o objetivo aqui de podermos estar crescendo, né? Quais são os traders aí que vocês conhecem que faz esse tipo de trabalho de estar compartilhando operação por operação? Eu decidi tomar essa decisão. Não porque eu quero ser o melhor trader, não é isso, ou que sou o melhor, é simplesmente para usar essa plataforma como uma espécie de diário digital, diário online, e dessa forma poder estar compartilhando aí esse conteúdo com vocês, tá? Gente, vamos lá. Minha primeira operação, ela foi aberta às 10h30, encerrada às 10h36. Foi uma operação que durou 6 minutos, tá? Foram 2 contratos. Eu consegui logo no começo ali, tá fazendo ali US$ 53 e eu já consigo mostrar para vocês onde foi que eu executei essa ordem de compra. Essa ordem de compra ela foi executada ali na região dos 480, tá? Então ela foi por volta daqui, ó, dessa região, 480. E eu prolonguei essa operação, encerrei ela na região dos 494. Quando o mercado ele chegou aqui nessa região, eu decidi estar encerrando ela, porque ela estava chegando ali perto da minha marcação, que é uma marcação de estudo, tá? A minha marcação ali da região dos 510, tá? Eu utilizo uma estratégia minha, estratégia essa que eu desenvolvi, que é uma estratégia de expansão de range, e é uma estratégia que funciona, ela está no meu plano de trading, então eu digo para você, o que funciona para você, utilize. Essa estratégia ela funciona para mim e graças a Deus ela tem me auxiliado aí nos meus resultados. Vamos lá. A minha segunda operação, ela durou cerca de 3 minutos, tá? Ela foi uma operação que durou cerca de 3 minutos. Foram 4 micro contratos de venda no Nasdaq. Tá? Lembrando que eu opero aqui na Illustrading com uma banca de US$ 150.000, tá? É um capital da empresa. Estou aí na luta, testando essa mesa proprietária, tá? E tenho buscado me disciplinar cada vez mais para não querer fazer nada de forma apressada e de repente aí estar chateado comigo mesmo por não ter conseguido o resultado que eu queria. Vamos lá. Nessa operação, ó, percebam que a abertura dela aqui, a venda foi justamente na região dos 23.482, tá? É, ela durou, ela durou aqui,
foi uma operação que durou 3 minutos. E vamos analisar aqui aonde foi que eu vendi, tá? Essa venda foi aí na região dos 23.482. 23.482, deixa eu olhar aqui. Olha só, 23.482. Olha, essa minha venda, ela foi aqui, ó, nessa região, tá? Por que que eu decidi vender? Porque o mercado, ele havia chegado aqui na região dos 510, eu percebi que veio um fluxo de venda bem bacana e empurrou o mercado até a região, deixa-me ver, aqui só um segundo, deixa-me ver aqui, empurrou o mercado aqui até a região dos 23, além dos 23.485, tá? Mas eu decidi sair de uma forma um pouco precipitada dessa operação. Poderia ter segurado ela um pouquinho mais, poderia ter trabalhado melhor essa operação. Afinal, ela estava acima ali da minha região de estudo, tá? Então foi uma operação rápida. Por que que eu decidi sair dessa operação rápido? Porque, como eu sabia que havia muitas notícias ainda no dia, então eu confesso para vocês que eu estava um pouco receoso. Normalmente essas super quartas, que acontecem uma vez por mês, elas são muito voláteis, então eu estava tomando aí o maior cuidado possível para não estar depois aí me arrependendo. A minha próxima operação, pessoal, a minha próxima operação, ela também foi uma operação aí de venda, tá? Só pontuando algo, percebam que na operação abaixo tem 4 microcontratos, tá, de venda. Esses 4 microcontratos eu decidi estar vendendo dois, depois vendi mais dois, tá? Porém, como o mercado ele estava bem devagar, eu decidi pular fora, tá? Foi isso que aconteceu, justamente pelo que eu expliquei para vocês, que hoje um dia muito corrido, eu estava um pouquinho com o pé atrás, tá? Se fosse talvez em um outro dia, talvez eu tivesse segurado um pouquinho mais, pois eu sabia que as melhores operações elas viriam aí pela parte da tarde, mas ainda assim eu estava tentando dar uma beliscadinha aqui, uma beliscadinha acolá e sempre buscando aí estar controlando aí esse meu drawdown, esse meu stop, tá? Vamos lá. Essa minha terceira operação, ela foi uma operação aí de venda também, tá? Deixa-me verificar qual foi a região que eu decidi vender. Eu decidi fazer essa venda na região dos 524 e decidi encerrar na região dos 509. Foi uma operação que durou 11 minutos, então não foi uma operação rápida. O mercado ele ficou contra mim em muitas ocasiões, então quando ele me deu a oportunidade, eu decidi encerrar ela aí com US$ 60. Vamos estar analisando no gráfico aqui onde foi que eu fiz essas aberturas. Ó, foi por volta de 11h25, na região dos 23.524. Vamos analisar aqui onde foi, a região dos 524 às 11h25. Ó, foi nesse momento aqui, pronto. O mercado ele ficou acima da minha região dos 510, tá? Ele ficou acima. Eu tentei fazer essa venda aqui. Eu havia feito a marcação lá nos 537, tá? O mercado ele chegou até a bater nos 537. Eu ainda cogitei colocar esse stop aqui um pouco mais acima. Percebam que foi eu sair da operação, o mercado, ó, deu uma corrigida bacana. Por que foi que eu decidi sair dessa operação? Eu saí dessa operação porque eu estava aí vendido e eu estava vendido aí acima da minha região do estudo, que é os 510. Então esses 510 ele já foi muito casca grossa. Então eu decidi simplesmente, quando o mercado eu percebi que foi entrando no fluxo comprador, eu decidi já sair da operação, pois eu estava me sentindo desconfortável. Vamos analisar aí qual foi a minha outra operação. A minha próxima operação, pessoal, foi uma operação de compra. Eu comprei dois contratos. Essa operação ela durou 4 minutos. Eu saí com US$ 10. Então foi uma operação assim bem rápida, tá? Vamos ver ali. Foi por volta de 11h40, 11h39, na região dos 23.515. Vamos analisar lá. 11h40, na região dos 23.515. Olha só, 11h40, então foi aqui, ó. Olha só, foi por aqui. Deixa eu analisar, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Gente, foi bem aqui, viu? Foi nessa região aqui. 11h40, então eu decidi estar fazendo essa compra aqui, tá? Porque estava acima dos 510, mas eu olhei para essa região dos 537, fiquei bastante desconfortável. Também tive o auxílio aqui do gráfico de 1 hora e eu decidi encerrar a operação. Percebam que foi um encerramento correto, pois o mercado ele deu uma realizada, foi chegar lá perto dos 470, tá? Então não foi errado eu ter encerrado essa operação. Eu percebi que estava numa região perigosa, que eu queria que ele rompesse primeiro a região ali dos 37 e eu decido encerrar a operação, mas eu ainda consigo sair aí com US$ 10 de lucro, tá? Consegui estar saindo ainda com US$ 10 de lucro. Vamos analisar a minha próxima operação. A minha próxima operação eu saí com US$ 36 negativo. Ela foi uma operação aí de venda. Foi uma venda ali na região dos 23.541 por volta de 11 horas e 52 minutos. Vamos estar analisando aqui, pessoal, aonde foi a região, tá? Ó, foi ali na região foi 11 horas e 52, 23.541. Vou analisar aqui, ó, foi aqui nessa região. Nesse momento, percebam, eu havia saído de uma ordem de compra e decidi estar fazendo aí essa ordem de venda.
Mas, gente, infelizmente, eu, com medo da região dos 510, com receio, o mercado ele estava num range aí muito curto, eu fiquei um pouco, não tive confiança, a verdade foi essa, me faltou confiança, e aí eu decidi estar fazendo o encerramento dessa operação. Se eu tivesse permanecido nela, eu teria feito um lucro legal, tá? O mercado ele deu uma demorada, e aí eu dei uma demorada a seguir, né, o caminho que eu esperava que ele seguisse, e aí eu decido já encerrei ela com US$ 36 negativo. Mas percebam que se eu tivesse aí tido a paciência para esperar, se eu tivesse tido a paciência para esperar, certamente eu teria tido aí um resultado, eu teria tido um resultado muito melhor. Deixa eu me analisar aqui. Vamos lá. A minha próxima operação, pessoal, foi uma operação aí ao qual eu consegui está encerrando aí com US$ 120 de lucro, porém foram 8 contratos de compra, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Essa aqui foi uma das minhas piores operações, pois eu cometi um erro, porém, como eu falei para vocês que eu estou utilizando aí uma estratégia de diminuir a quantidade de contratos e ir abrindo aos poucos para estar melhorando o meu médio, para estar melhorando a minha operação e de repente diminuindo até o meu risco, então isso me ajudou bastante, tá? Mas eu abri essa compra na região errada, eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Essa operação, infelizmente, foi um erro que eu cometi, um erro assim que foi uma falha, né? Infelizmente, agi talvez por impulso, mas vamos analisar aqui e verificar onde foi a região que eu havia feito essa abertura. A operação ela foi aberta aí por volta de 11 horas e 56 minutos e a região foi nos 23.504, mas não foi essa região, tá? Foi na região dos 23.540. E o horário aqui, ó, 11 horas e 56 minutos. 11 horas e 56 minutos, vamos analisar. Aqui, ó. E pronto, foi nessa região. Gente, o mercado é a mesma região que eu tinha feito algumas operações anteriores, mas aí o mercado ele ameaçou romper essa região, que é essa região que eu marquei dos 537. E nisso que ele dá essa ameaçada, eu achando que ele ia ganhar aí os 540, o que é que eu faço? Eu faço as duas compras. Eu fiz duas compras nessa região. E aí, gente, foi o que o mercado fez. Ele caiu. E nisso que ele caiu, eu não tive ali a destreza, a agilidade para encerrar logo, já assumir o prejuízo, né? Eu acreditei o quê? Eu acreditei que ele iria bater na região dos 510 e iria voltar a subir. Foi uma operação falha. Mas o mercado ele faz o quê? Ele bate na região dos 510 e afunda. E, gente, nisso que o mercado afunda, ele vai buscar ali a região dos 475. Ele chega perto daquela região, próximo dos 470, que é uma região muito forte. Então, o que foi que eu fiz? O que eu fiz foi o seguinte: o mercado aqui nessa região, percebam que existem alguns candleszinhos acumulados. À medida que o mercado chegava aqui, nos 475, tá? Eu ia executando novas ordens de compra e colocando stop abaixo da região dos 470. Então eu fiz isso por várias vezes, tá? Fiz isso por várias vezes. E aí, esse médio meu aqui, ó, de preço de entrada que estava lá nos 540, ele, à medida que eu ia fazendo uma boa compra, ele ia diminuindo, até chegar na parte aqui dos 504, tá? Bem aqui, 504. Mas se vocês observarem algo, ó, embora ele estava lá nos 504, a minha saída aqui, se vocês forem analisar, foi nos 497. Então foi antes. Por que foi que eu saí antes? Porque o meu preço, tá, o meu stop, a minha perda, ela estava tão assim ruim a princípio, quando eu entrei, fiquei só com os dois contratos, antes de abrir os outros, que isso foi me deixando um pouco incomodado. Teve outra coisa também. Como eu ia abrindo novos contratos de compra, então, querendo ou não, quando o mercado ele dava o preço ficava abaixo, de uma flutuada abaixo do meu preço, do meu novo preço de entrada, somando ao contrato que eu tinha lá em cima, então, querendo ou não, a minha perda ela aumentava um pouco mais rápido. Porém, os meus stops eu estava colocando ali abaixo da região dos 470, tá? Então fui fazendo aí novas compras. O preço chegava ali perto dos 470 e eu ia lá dos 475, né? No caso 470 ali, eu ia lá e ia fazendo novas compras, ia fazendo novas compras. Só que o mercado eu percebi que ele estava preso no range dos 500, tá? Então, tipo, se entrasse alguém com muito dinheiro ali e decidisse colocar o mercado para baixo, eu ia ser estopado, né? Ia tinha que parar de operar. Então, quando o mercado ele começa a andar ali mais próximo daquele range dos 500, e aí eu percebo a dificuldade para ele explodir e subir lá para cima, né? Aí eu faço o seguinte, eu falo, cara, quer saber? Eu vou estar eu vou estar encerrando essa eu vou estar encerrando essa operação. Eu vou estar aceitando esse prejuízo.
E aí, nesse caso, tá? Essa operação, gente, eu tenho que ser franco comigo mesmo, porque foi uma operação onde eu passei 51 minutos. Então, só para vocês terem uma ideia, ele ficou brigando muito nessa região aí, tá? Entre os 475 aos 500, ficou muito nesse range, tá? Ficou muito mesmo nessa região aí do bola-bola. Então, eu decidi, quando o mercado aí, eu vi, opa, tá chegando novamente próximo dos 500, tava ali US$ 120, e essa perda era aceitável para mim, e eu havia compreendido que eu havia feito um erro, eu tinha comprado no topo. Entendeu? Eu tinha comprado de uma forma meio que impossível, foi uma falha. Tá, gente? E entendam, essa falha que eu cometi, grandes instituições às vezes cometem também. E é por isso que eles vão melhorando o preço dele e é assim que vai movimentando o mercado. Entendeu? E aí a minha ideia de eu ter, mais uma vez, fragmentado os meus microcontratos, tá? Antigamente eu operava com 5, já cheguei a operar com 6, com 8, com 10, né, com 4. O motivo pelo qual eu decidi colocar 2 foi justamente para me dar essa flexibilidade, tá? E agora a Lattes está com uma novidade, a gente pode fazer médio para trás, desde que esteja dentro do gerenciamento, tá? Então, para mim, ótimo. Para mim, ótimo, tá? Claro que a gente precisa fazer isso com cuidado e sabedoria. Mas voltando aqui, então eu decido encerrar essa operação com essa minha perda de US$ 120. Tá? Operação que durou 51 minutos. E aí, olha o que vai acontecer. O mercado, ele vai me dar um outro stop logo em seguida, que foi um stop de US$ 51. Vamos analisar o que foi que aconteceu. Vamos analisar. E aí foi por volta de 11h56. 11h56, na região dos 517. O que foi que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que o mercado, ele ficou aqui, ó, trabalhando essa região? Aqui estava a minha região de estudo, 510. Então o mercado ele não rompeu essa região de uma vez. O que foi que eu fiz, gente? Eu peguei e falei assim, cara, eu vou abrir aqui mais uma ordem de venda, porque o mercado ele pode voltar ali para baixo. Poxa, voltar o quê? Ele tinha já rompido esse range aqui, ó. Foi subir para pegar o meu stop. Foi isso que aconteceu, entendeu? Então, foi uma operação que eu reconheço que a minha leitura estava errada. Eu fiz essa venda e nessa venda aí foi uma venda errada. O stop aí eu consegui. Quando eu percebi o que eu havia feito, ó, eu decido. Só um segundo, ó. Aqui, pronto. Quando eu percebi o que eu havia feito, eu decido encerrar aí a minha operação. E aí eu saio dela com US$ 51, gente. Decidi sair dela com US$ 51, pois eu percebi que o fluxo comprador estava vindo. E olha só o que é que eu faço. É uma pena que eu não consegui estar gravando hoje, porque hoje foi um dia muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Desde o período da manhã teve uns pontos muito bons, até o período da tarde foi sensacional. Mas nesse momento que o mercado ele começa a subir, e eu percebo que eu estou errado, olha só, eu decido sair da operação da venda na região dos 517. Quando eu percebo que o mercado ele ganha a região dos 520, nos 522 eu decido executar a minha primeira compra com 2 contratos. E à medida que eu vou percebendo, vamos lá olhar no gráfico. Ó. Aqui, ó, 12,55. Vamos lá analisar no gráfico. Ó. 12,55. À medida que eu vou percebendo que o mercado, ó, ele vai subindo, à medida que eu vou percebendo que o mercado vai vindo, ó, o fluxo comprador, lembrem, olha lá, olha que legal. A minha marcação já estava lá, ó. 580. Tava lá, região de estudo, região que eu utilizo a minha estratégia aí da expansão de range. Já tava lá. Quando eu percebo que o mercado ele tava indo, ó, eu decido, ó, ir abrindo dois contratos. Só que à medida que o mercado vai se aproximando dessa região, eu vou percebendo que vai ficando uma região um pouco perigosa. Então, eu decido colocar o lucro no bolso. E olha que legal, a leitura estava correta. Porque se eu tivesse segurado essa operação, se eu tivesse sido ganancioso, o mercado ele teria derretido. E aí, certamente, teria pego meus stops e a situação não teria sido legal. Entendeu? Então, foi essa operação, apesar que eu tinha feito uma operação errada anteriormente, né, de ter vendido, mas ao perceber que o mercado, ele realmente, o fluxo comprador veio, que ele ganhou os 520, estava se mantendo acima, eu decidi pegar esse pequeno fluxo e valeu muitíssimo a pena. E dessa operação, tá, para honra e glória de Deus, eu consegui estar saindo aí com US$ 124. US$ 124 foi uma operação muitíssimo rápida, passei 2 minutos nessa operação. E meu povo, olha o que vai acontecer. Eu vou perder, eu vou estar perdendo a oportunidade, aí, embora não, a minha próxima venda vai ser lá na região dos 23, 15 e 32 novamente, e vai ser só às 2 horas, tá? Ou seja, 2 horas, então foi 1 hora após, eu perdi uma oportunidade aqui fantástica. Perdi uma oportunidade fantástica, e aí eu tenho que comentar com vocês. Neste momento, eu estava acompanhando também o pessoal da Latos, né? E aí eu terminei me distraindo. Houve uma distração da minha parte, eu fui tirar a minha concentração um pouquinho só. Eu estava de olho nessa região dos 580. Num momentozinho que eu tiro a concentração para ir fazer outra coisa, o mercado cai. E como eu percebi que eu tinha perdido essa operação, foi uma operação excelente, gente. Foi uma operação excelente, tá? Foi uma operação aqui excelente. E ao perceber que eu tinha perdido essa operação,
eu decido esperar um pouco, né? Era para mim ter entrado ali vendido. Eu não vendi, não coloquei o meu stop acima dos 580 e, enfim, perdi um bom impulso. Mas vamos analisar ali as nossas próximas operações, faz parte, né? Do trade a gente não pode se distrair nem sequer por um segundo, pois senão a gente pode estar, além de perdendo boas oportunidades, muitas das vezes aí está cometendo aí alguma falha. Vamos lá. Essa minha operação aqui, gente, foi uma operação de 9 minutos. Eu abri aqui essa venda às 2 horas e 1 minuto, tá? Mas à medida que ia se aproximando de 3 horas, então eu começo a ficar assim um pouco incomodado, né? Porque 3 horas, 3 e meia em diante é muita volatilidade, então eu começo a ter uma preocupação a mais. Eu percebo que o mercado ele fazia pouquinha coisa, já capava fora, já pulava fora. Então essa primeira operação aqui foi, eu encerrei ela com 3 dólares. A minha próxima operação, eu vou estar encerrando ela ali com 26 dólares. Ela foi uma venda também, foi uma venda rápida, tá? Percebam que nesse momento, gente, ó, só vendido. Então o fluxo vendedor todinho eu pego na direção certa. Tá? Era para mim ter feito um lucro bem legal, muito maior, ou talvez ter batido a meta mais rápido, porque eu tinha analisado e identificado ali aquela região ali dos 580, mas percebam que como o estudo ajuda, todas as minhas próximas operações, elas são no sentido do fluxo. E foi, ó, extremamente positivo. E, gente, depois disso, é só alegria. Porque vem as notícias, tá? Eu ainda tinha realizado uma outra venda aqui e tal, tinha decidido esperar, né? Mas à medida que vai se aproximando aí do feed, né? À medida que vai se aproximando, eu decido encerrar a operação, mas olha só, olha que legal. O mercado ele dá uma queda assim, simplesmente impressionante, que deu para fazer uma grana muito bacana, tá? Uma grana muito bacana mesmo. E o que o mercado caiu, ele devolveu e subiu, ó. Olha como a NASA que é incrível, renovou máximas. Ela simplesmente renovou máximas. E depois desse momento eu consigo estar pegando várias operações bacanas, executando aquela estratégia que eu falei para vocês, que é uma estratégia de ir abrindo os contratos à medida que eu vou tendo certeza que está vendo fluxo, eu vou abrindo mais contratos. E deu super certo para mim hoje, valeu muito a pena, muitíssimo a pena mesmo, tá? E a minha última operação, eu já na raspinha do tacho, eu executei aí essa venda lá nos 403 e consigo encerrar ali nos 374. E se a gente for analisar aqui, ó, essa região dos 374 foi justamente a região, ó, que o mercado ele fez fundo, ó, que o mercado respeitou, próximo ali aos 370. Então, quando chegou nessa região, hoje, graças a Deus, eu utilizei o auxílio do gráfico de uma hora, utilizei o gráfico de rede de 95, de 60, e fora meus estudos de expansão, a partir do momento que o mercado chega assim, fora também, né, o Shimoku também, as regiões do Shimoku que me ajudam muito, o fluxo também, né, o suporte do panorama da Latos. Então, fora todas essas ferramentas que eu utilizo, ao perceber que o mercado estava nessa região, que ele começa a dar mais trabalho, e ao reconhecer que a queda, que a realização tinha sido uma realização legal, tinha sido uma realização boa, não tão significativa quanto eu já vi, eu decido, ao perceber que eu já estava numa região assim perigosa, eu decido ter mais cuidado e não fazer mais nada, e foi algo muito correto, né? Não só isso, né? Ao perceber que eu tinha batido a minha meta, né? Também, né? Ao perceber que eu bati minha meta, eu falei, cara, bati meta, chega. Bati meta, chega. Foi um dia bem corrido, não vou dizer que foi um dia desafiador como outros dias, tá? Foi um dia excelente, gostei muito do dia de hoje, mas eu havia batido a minha meta, então para quem começou a semana negativo, ontem nós conseguimos praticamente se recuperar e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu bater essa meta. Ontem eu bati meia meta, né? Hoje eu bati minha meta completa, então o dia foi sensacional. Encerro esse vídeo agradecendo aí a você que esteve comigo até o presente momento, tá? Hoje tive que fazer esse novo formato de vídeo, compartilhar com vocês dessa forma, sem a tela gravada, mas os próximos vídeos serão tela gravada, porém, eu aproveito aqui para te pedir, né, que você deixe aqui a sua opinião sobre o que você achou a respeito desse formato de vídeo. Se você gostou, se não gostou, o teu feedback ele é muito importante para mim, tá, gente? Galera, um forte abraço, que Deus abençoe aí a vida de todos vocês, tá? E que nos próximos vídeos aí, Deus continue nos iluminando e nos dando sabedoria para estar tomando aí as melhores escolhas e decisões. Até a próxima, pessoal, e fiquem todos com Deus.